Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo na vida e na obra de Johannes Kepler, um nome, assim, fundamental na história da astronomia. Com certeza. Usando os textos que a gente analisou, vamos explorar não só as descobertas dele, que mudaram tudo, mas também a vida pessoal, que foi bem intensa, e as convicções que o motivaram. Isso. A ideia é entender como esse homem conseguiu, redesenhar nossa visão do cosmos. Bom, vamos começar a investigar isso? É fascinante olhar para a época do Kepler. Era um momento de transição muito forte, sabe? Aquela visão antiga da Terra no centro, planetas girando em círculos perfeitinhos. Tudo organizado, né? Pois é, isso estava começando a ser seriamente questionado. E tinha também aquela linha muito tênue entre astronomia, a ciência da observação mesmo, e a astrologia, com as previsões sobre a vida das pessoas. Uma confusão comum na época, eu imagino. Exato. E Kepler teve que navegar nesse meio, um cenário bem complexo mesmo. E a vida dele já começou, assim, com muitos desafios, né? Nasceu lá em Weil der Stadt, na Alemanha, em 1571. Isso. E teve uma infância bem frágil, doenças frequentes, teve varíola com 3 anos. Ficou com sequelas, parece? Exatamente. E o ambiente em casa também não ajudava muito. O pai era mercenário, sabe? Vivia fora. Nossa. E a mãe também chegou a se ausentar por um tempo, ele ficou com o avô. Mas essa figura do avô, olha, parece ter sido muito positiva. Ah, é? Por quê? Qual foi a influência dele? O avô era um cristão muito dedicado e não só apoiou a fé que o Kepler já demonstrava desde pequeno, mas também, mesmo com pouca grana, fez questão que ele estudasse. Isso foi importante, então. Foi um ponto de estabilidade, sabe? E logo os professores viram que o menino era brilhante, tinha um potencial enorme. Mas essa fase boa não durou muito, pelo que eu li. Teve uma interrupção, né? Teve, sim. Os pais voltaram, o pai montou uma estalagem e, bom, viu no filho mão de obra barata. Tirou o Kepler da escola para trabalhar. Poxa, que frustrante para ele deve ter sido. Imagina, um jovem com aquela cabeça impedido de estudar. Mas felizmente a situação mudou de novo. Como ele conseguiu voltar? O negócio do pai não deu muito certo e os antigos professores, que sabiam do talento dele, insistiram, ajudaram. Que bom que teve essa rede de apoio. Sim. Aí ele conseguiu uma bolsa do Duque de Württemberg. O pai parece que não gostou muito da ideia, mas acabou deixando ele voltar para a escola e depois ir para a universidade. E lá na Universidade de Tübingen, a partir de 1587, a formação dele foi bem completa, né? Muito completa. Latim, hebraico, grego, estudos da Bíblia, mas também matemática e astronomia. E lá ele teve um professor-chave, Michael Mestlin. Ah, Mestlin. O que ele tinha de especial? Mestlin era um dos poucos na época que não só conhecia, mas, aceitava a teoria do Copérnico, do Sol no centro, sabe? O heliocentrismo. Isso deve ter sido um divisor de águas por Kepler. Com certeza plantou uma semente ali. Mas, ao mesmo tempo, a fé dele continuava muito forte, né? O plano inicial dele era outro. Qual era? Ele queria seguir carreira religiosa. Exato. Kepler era um luterano muito comprometido desde jovem. O plano era ser ministro depois da faculdade. Tem até uma frase dele, já no fim da vida, que mostra isso bem forte, né? Ele dizia que acreditava única e exclusivamente no serviço de Jesus Cristo. Nele está todo o refúgio, todo o consolo. Nossa, que forte. Essa fé foi o que sustentou ele a vida toda, especialmente nos perrengues. E aqui está um ponto-chave para entender o Kepler. Essa fé não era uma coisa separada da ciência dele. De jeito nenhum. Como assim? Como que a fé e a ciência se conectavam para ele? Para Kepler, a ideia de um Deus criador, um Deus inteligente, lógico, significava que o universo, que é a criação dele, não podia ser um caos, entende? Tinha que ter uma lógica, uma ordem. Precisamente. Tinha que ter uma harmonia matemática por trás de tudo. E essa crença não era só um conforto para ele, era um motor intelectual. Foi isso que fez ele procurar padrões, leis matemáticas nos céus, mesmo quando tudo parecia confuso e outros já tinham desistido. Buscar a ordem no céu era quase como buscar a Deus, então. De certa forma, sim. Era tentar entender a mente do Criador. Era uma expressão da teologia dele. Entendi. A ciência dele era, de certa forma, uma missão espiritual também. Mas
mesmo com esse plano de ser ministro, a vida deu uma virada, né? Deu uma virada e tanto. Em 1594, ele já estava quase acabando a teologia. Aí surgiu um convite para dar aula de matemática na Escola Luterana de Graz, na Áustria. O professor de lá tinha morrido. E ele aceitou? Deixou a teologia? Aceitou. Ele sentiu que era tipo um chamado de Deus para outro caminho, sabe? Deixou a teologia formal, mas levou toda essa visão de mundo com ele para matemática e para astronomia. E lá em Graz ele fazia mais coisas além de dar aula, né? Tinha outras funções. Tinha sim. Além de professor, ele virou matemático do distrito. Isso incluía umas tarefas bem pé no chão, tipo medir terras, fiscalizar pesos e medidas. Coisas práticas do dia a dia. Isso. E também algo que volta para nossa conversa, fazer os calendários anuais. Os calendários, imagino que eram bem diferentes dos de hoje em dia. O que tinha neles? Eram tipo uns guias completos para a vida. Tinham as fases da lua, eclipses, feriados, claro, mas também previsão do tempo, dicas de plantio e colheita, prognósticos políticos e militares e até conselhos amorosos. Tudo baseado nos astros. Aí entra de novo aquela tensão entre astronomia e astrologia. Exatamente aí. A linha era muito borrada. O conhecimento real era limitado, então misturava observação com um monte de crença antiga sobre como as estrelas influenciavam o destino. Fazendo o calendário, Kepler estava bem no meio dessa confusão. Mas ele, com essa mente científica, não deve ter ficado confortável com isso, né? Não mesmo. Ele era inquieto. Começou a tentar testar se aquelas previsões astrológicas funcionavam de verdade. Em 1601, ele até publicou um texto rejeitando a visão supersticiosa de que as estrelas guiam a vida. Ele foi pioneiro nisso, então, em testar a astrologia. Foi sim. Ele passou a anotar as próprias previsões que fazia nos calendários e conferir ano a ano se davam certo ou não. Queria separar o que era ciência, o que era observável e verificável, do que era só especulação. Como um biógrafo dele, o Tinner, aponta, ele foi o primeiro a investigar a astrologia assim a longo prazo, e viu que não era confiável. Estava usando o método científico até nisso. Essa busca por uma ordem racional, por algo comprovável, parece ser o fio que liga tudo na vida dele. Tem uma frase dele que resume bem isso, né? Tem uma que eu acho fantástica. O mundo da natureza, o mundo do homem, o mundo de Deus, todos os três se encaixam. Para ele, existia uma unidade, uma coerência que ligava tudo, o físico, o humano, o divino. E essa coerência tinha que ser expressa matematicamente. Ele tentou fazer isso logo no começo, com aquele livro O Mistério Cósmico, né? Quais eram as ideias principais ali? Isso foi em 1595, lá em Graz ainda. Foi a primeira grande tentativa dele de sacar a arquitetura do sistema solar. Ele se inspirou muito nos gregos, na matemática e filosofia deles. Propôs um modelo super engenhoso, mas que no fim não estava certo. O que ele propôs exatamente? Ele tentou encaixar as órbitas dos 6 planetas conhecidos na época com os 5 sólidos platônicos, sabe? Aquelas formas geométricas perfeitas. Cubo, tetraedro. Ele imaginou que esses sólidos, um dentro do outro, definiriam as distâncias dos planetas até o Sol. Uma ideia bem visual, geométrica. Mas não funcionou na prática. Mesmo assim, esse livro teve um resultado importante, né? Teve um resultado crucial. Mesmo errado, o livro mostrou a genialidade matemática do Kepler e a ambição dele de usar matemática séria para resolver problemas de astronomia. E, o mais importante, chamou a atenção de Tycho Brahe. Tycho Brahe, o grande observador, aquele nobre dinamarquês com as observações super precisas, feitas a olho nu, né? Antes do telescópio. Exatamente. O melhor observador da época. Brahe tinha um observatório perto de Praga, uma equipe, e ficou impressionadíssimo com a matemática do Kepler. Ele precisava de alguém assim para dar sentido à montanha de dados que ele tinha coletado por décadas. Que oportunidade para o Kepler. Uma chance única. Em 1600, Kepler aceitou o convite, se mudou para Praga para trabalhar com Brahe. Finalmente, ele ia ter acesso aos melhores dados do mundo para testar as ideias dele. E o Brahe deu uma missão específica para ele. E bem difícil, pelo que parece. Deu sim. Pediu para ele focar na órbita de Marte. Marte era o planeta problema. Por quê? O que tinha de tão difícil em Marte? O movimento dele no céu, visto da Terra, era muito esquisito.
Tinha aquelas laçadas para trás, a velocidade variava muito. Era impossível explicar isso direito só com círculos, mesmo com aqueles esquemas complicados de epiciclos que usavam na época. Epiciclos, aqueles círculos girando em cima de outros círculos, né? Para tentar salvar o modelo antigo. Isso. Nem o modelo geocêntrico nem o heliocêntrico inicial do Copérnico conseguiam explicar Marte direito. Mas foi justamente esse problema que deu a chave para o Kepler. E foi aí que a matemática rigorosa dele bateu de frente com a tradição de séculos. Ah, que história fica boa mesmo. Pensa, por quase 2000 anos todo mundo aceitava que os planetas se moviam em círculos perfeitos. Era quase um dogma, vinha lá dos gregos. Intocável, né? Totalmente. Mas o Kepler, tentando encaixar os dados super precisos do Brahe para Marte num círculo. Simplesmente não dava, não batia. Ele refez os cálculos, tentou de tudo. Anos de trabalho insano, tudo na mão, claro. Imagina a luta. Contra os números e contra uma ideia tão antiga. Uma batalha mesmo. E aí veio um momento de ruptura. Ele teve que ter uma coragem intelectual imensa para abandonar o círculo. E qual foi a solução que ele encontrou? Depois de muito quebrar a cabeça, ele percebeu. A órbita de Marte não era um círculo, era uma elipse. Tipo um círculo achatado, e o Sol não ficava no centro, mas em um dos focos dessa elipse. Uau, isso mudava tudo. Mudava completamente. Essa foi a primeira lei do movimento planetário dele, publicada em 1609, naquele livro com nome apropriado, A Nova Astronomia. E nesse mesmo livro de 1609, ele apresentou a segunda lei também, né? O que ela dizia? Ele formulou assim: a linha imaginária que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Parece complicado, mas na prática significa que o planeta anda mais rápido quando está mais perto do Sol e mais devagar quando está mais longe. A velocidade varia, mas de um jeito previsível. Incrível! Duas leis que já eram uma revolução. Mas ainda tinha a terceira lei que veio depois, né? Veio sim. 10 anos depois, em 1619, do livro Harmonia dos Mundos. A terceira lei é a que amarra tudo, digamos assim. E o que ela estabelece? Ela mostra uma relação matemática super elegante entre o tempo que um planeta leva para dar a volta no Sol, o período orbital, e o tamanho da órbita dele, a distância média até o Sol. Basicamente, quanto mais longe o planeta, mais tempo ele demora para completar a volta. E isso segue uma proporção matemática exata. Ah, então era essa a harmonia matemática que ele tanto procurava. Exatamente. Era a conexão matemática entre todos os planetas, formando um sistema coeso, regido por leis precisas. Para ele descobrir essas leis deve ter sido mais do que só ciência. Como ele via isso dentro da fé dele? Para ele foi a confirmação máxima da crença dele. Ele viu naquelas leis matemáticas, tão precisas, tão universais, um reflexo direto da mente de Deus, da ordem, da lógica divina no universo. Ele sentiu que estava lendo os pensamentos de Deus, então? Basicamente isso. Ele não estava só descrevendo como as coisas funcionavam. Ele estava entendendo o projeto do Criador. Lá na Harmonia dos Mundos, ele escreveu tipo vibrando. Grande é Deus nosso Senhor, grande é o seu poder, e não há fim para a sua sabedoria. E ele refletiu. Vemos como Deus, como um arquiteto humano, abordou a fundação do mundo de acordo com ordem e regra. A descoberta era um ato de louvor, quase. Totalmente. Para Kepler era. E o impacto científico dessas três leis é gigantesco, né? Elas prepararam o terreno para muita coisa que veio depois. Sem dúvida. As leis de Kepler deram a descrição matemática exata de como os planetas se moviam. Foi um mapa que faltava. E foi em cima desse mapa que o Isaac Newton, décadas mais tarde, construiu a teoria da gravitação universal, explicando por que eles se moviam daquele jeito. Kepler deu o como, Newton deu o porquê. Entendi. Observação rigorosa e para matemática como linguagem da natureza. E ele fez mais coisas importantes além das três leis, certo? Quais outras contribuições a gente pode destacar? Muitas. Ele observou uma estrela nova em 1604, hoje a gente sabe que era uma supernova. Estudou ótica, explicou como o olho forma a imagem, sugeriu melhorias para o telescópio. Ah, ele mexeu com o telescópio também. Sim, o refrator. E ele publicou as tábuas Rudolfinas, que eram tabelas com as posições dos planetas e estrelas baseadas nos dados do Brahe. Foram as mais precisas por muito tempo,
super importante para a navegação. E ainda deu contribuições para a matemática, achou jeitos mais rápidos de calcular volumes. Nossa, ele não parava e ainda teve tempo para umas coisas mais curiosas, tipo ficção científica. Pois é. Ele escreveu Sonium, O Sonho, que é uma história sobre uma viagem para a Lua. Muita gente considera um dos primeiros textos de ficção científica da história. Que demais! E ele também usou a astronomia para tentar calcular datas de eventos bíblicos, tipo o nascimento de Jesus. Um cara com uma curiosidade sem fim mesmo. Mas toda essa produção científica aconteceu no meio de uma vida pessoal muito, muito difícil, né? As dificuldades não acabaram na infância. Nem de longe. A vida adulta dele foi uma sequência de perdas e problemas. Ele perdeu 3 dos 6 filhos ainda crianças. O que era comum na época, mas imaginador. Terrível. A primeira esposa dele, Bárbara, morreu em 1611. E ele sofreu muita perseguição por causa da religião. Por ser luterano, né? Como isso afetou ele na prática? Ele viveu bem no meio da Guerra dos 30 Anos, aquele conflito religioso gigante na Europa. A regra era que a religião do governante era a religião do povo. E ele estava em lugares onde isso mudava, imagino. Exato. Como luterano convicto em territórios que eram católicos ou mudavam de controle, ele era sempre pressionado a se converter ou a aceitar coisas que iam contra a fé dele, baseada na Bíblia, e ele se recusava. E isso trazia consequências. Custou cargos, forçou ele a se mudar várias vezes, deixou ele em apuros financeiros. Ele pagou um preço alto por ser fiel às convicções dele. E ainda teve aquele episódio terrível com a mãe dele. Sendo acusada de bruxaria. Ah, sim. Um dos momentos mais pesados da vida dele. A mãe, Catarina, já idosa, com um gênio difícil, talvez usasse umas rezas populares, foi acusada formalmente de bruxaria. Numa época de caça às bruxas, isso era sentença de morte quase certa. Exatamente. Tortura, fogueira. Kepler teve que largar tudo e passar anos defendendo a mãe. Usou toda a inteligência, o conhecimento de leis, a influência que tinha. Foi um desgaste imenso, mas ele conseguiu que ela fosse absolvida no final. Salvou a vida dela. Meu Deus, que barra! Doenças, luto, perseguição, ter que salvar a própria mãe da fogueira. É impressionante como a fé dele parece ter se mantido firme no meio disso tudo. É o que mais chama a atenção, né? A fé em Deus foi a âncora dele. No meio de tudo isso, ele se definia de forma simples: sou cristão. E apesar de ser um gênio, de ter feito descobertas que mudaram o mundo, ele era humilde. Dizem que ele falou algo como que meu nome desapareça, contanto que o nome de Deus Pai seja exaltado. Ele via as conquistas como algo que apontava para Deus, não para ele mesmo. Exatamente. Ele via o trabalho dele como um reflexo da glória de Deus. E ele conseguiu, então, fazer as pazes com aquela mudança de carreira inicial, deixar a teologia para ser astrônomo. Conseguiu. Ele entendeu que podia glorificar a Deus tanto estudando os céus quanto sendo pastor. Ele viu a astronomia como um jeito de entender a obra do bondoso Criador que trouxe a natureza do nada, como ele mesmo disse. Tem uma citação dele sobre isso, né? Tem, uma bem famosa. Mas agora vejo como Deus é, pelos meus esforços, também glorificado na astronomia, pois os céus declaram a glória de Deus. Ele citando o Salmo 19. Ele achou o propósito dele ali, na ciência, mas conectada com a fé. Uma vida intensa, cheia de altos e baixos. Ele morreu em 1630, com 58 anos, né? Em Regensberg, na Alemanha. Morreu durante uma viagem. Ficou doente de repente. Uma vida não tão longa para os nossos padrões, mas com impacto que dura até hoje. Tentando resumir tudo o que a gente conversou, temos um cientista que, nossa, revolucionou a astronomia com leis matemáticas precisas, quebrou ideias de milênios. Sim. Mas também um homem que tinha uma fé cristã muito profunda, e essa fé parece ter sido um motor para ele buscar incansavelmente essa ordem, essa harmonia no universo. Exato. E tudo isso enquanto enfrentava tragédias pessoais, perseguição, uma combinação impressionante de rigor científico e convicção pessoal. Perfeito. E a história dele deixa a gente pensando, né? Kepler foi muito movido pela visão de mundo dele e a crença num criador racional para procurar um tipo específico de ordem, a tal harmonia dos mundos. Sim, faz sentido. E isso levanta a questão: será que as nossas próprias estruturas de pensamento,
as nossas crenças mais básicas, sejam elas quais forem, religiosas, filosóficas, científicas, ideológicas, não acabam, talvez, de um jeito sutil, moldando as perguntas que a gente faz, os padrões que a gente procura e até as respostas que a gente está disposto a aceitar sobre o mundo hoje? Uma boa pergunta para a gente levar daqui. De que forma o que a gente acredita influencia o que a gente busca descobrir? Exato. Algo para refletir.